like a $1 million trooper. Olá pessoal, aqui é o professor João Paulo, de Geografia. Nesta aula 17, semana 25, e na aula 18, semana 27, ou seja, esta aula e a próxima de Geografia, nós iremos novamente ver sobre a população brasileira. Só que dessa vez nós vamos ver dois conceitos relacionados à população brasileira: quantidade e composição. Na aula desta semana será sobre quantidade populacional do Brasil. Você se lembra que nas aulas números 6, 7 e 8 nós vimos sobre a população brasileira, mas sobre o conceito de densidade. Mas e o que é quantidade de população? Quantidade de população é um conceito muito simples. É o número de indivíduos que compõem o total de uma determinada população. No caso do Brasil, o nosso país, nosso objeto de estudo, a quantidade populacional atual está em 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE de 2020. Essa é a nossa quantidade populacional. No cenário mundial, o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. Vamos ver a lista? Em primeiro lugar, nós temos a China, com 1,4 bilhões de habitantes. Em segundo lugar, nós temos a Índia, com 1,3 bilhões de habitantes. Em terceiro lugar, nós temos os Estados Unidos da América, com 329 milhões de habitantes. Em quarto, a Indonésia, com 266 milhões de habitantes. Em quinto lugar, o Paquistão, com 220 milhões. E em sexto, o Brasil, com 211 milhões. Lembrando que todos esses são dados estimados do ano de 2020. Então, vamos lembrar. O Brasil, em território, é o 5º maior país do mundo. Agora vocês sabem que o Brasil tem a 6ª maior população do mundo. Em economia, nós somos a 9ª maior economia do mundo. Sendo assim, nós temos um país de grandes dimensões em vários sentidos e que possui uma vital importância e destaque para o mundo. Como se deu o comportamento do crescimento da população brasileira até nós chegarmos a esse número atual de 2020? Considerando como ponto de partida o descobrimento do Brasil pelos europeus portugueses, que nós já vimos em aulas anteriores, temos 3 momentos distintos do crescimento populacional brasileiro. Vejamos quais são. O primeiro momento vai do ano de 1500 até o ano de mais ou menos 1940. Durante todo esse período, o crescimento populacional do Brasil foi bastante lento, em que a média populacional variou entre 10 milhões de habitantes até 30 milhões de habitantes. O momento começa, sobretudo, de 1970 e se estende até o ano de 2000. Nesse período, 1970-2000, o Brasil viveu um grande boom populacional, ou seja, um crescimento frenético da população, um crescimento muito grande. Vejam só, em 1940, por exemplo, a população do Brasil era de 40 milhões de pessoas. Em 2000, sobretudo com um crescimento de 1970 até 2000, a população brasileira chegou a 169 milhões de pessoas. O terceiro e último momento vem de 2000 até agora 2020, em que nesses últimos 18 anos o crescimento populacional voltou a ser lento, como era no início, até chegando aos nossos atuais 211 milhões. Mas, e o que o futuro nos reserva em questão de quantidade populacional? Vários estudos científicos projetam como serão as características da quantidade da população brasileira nos próximos anos. Vejamos algumas informações interessantes. A previsão científica é que nós atingiremos o nosso pico populacional, o maior número de quantidade de gente no Brasil, no ano de 2046,
com uma população de 235 milhões de pessoas. Depois desse pico populacional, que vai ser mais ou menos entre 2043 e 2046, após isso, vejam só, a nossa população vai voltar a diminuir. E na virada do século XXI para o século XXII, no ano de 2100, as previsões é que a nossa população seja de 164 milhões de habitantes, menos do que a população de 2000, que era de 169 milhões. Interessante, não é? Mas você deve estar se perguntando, por que a população brasileira vai diminuir? Bom, para explicar isso, nós temos dois conceitos em jogo: taxa de fecundidade e expectativa de vida. Vamos ver o que é cada um deles? Taxa de fecundidade é a média estimada do número de filhos que uma mulher em idade fértil, que no Brasil vai dos 15 até os 45 anos, terá. Atualmente, a média de taxa de fecundidade da mulher brasileira no ano de 2020 é de 1,6. Sendo assim, menos de 2 filhos por mulher. Expectativa de vida é a média de tempo de vida que um brasileiro tem a partir do seu nascimento. Atualmente, em 2020, a expectativa de vida de um brasileiro é na média dos 76 anos. Agora, veja bem como a sociedade brasileira mudou nos últimos 60 anos. No ano de 1960, a taxa de fecundidade da mulher brasileira era de 6,3, mais de 6 filhos por mulher. Já a expectativa de vida do brasileiro no ano de 1960 era de apenas 52 anos. Junto desta aula tem um link de um vídeo que eu sugiro que vocês vejam, explicando os motivos do porquê da taxa de fecundidade da mulher brasileira ter diminuído tanto. Estudos nos dizem que, para uma população crescer, para se ter reposição de população, a taxa de fecundidade tem que estar no nível de 2,1. Como a taxa de fecundidade da mulher brasileira está menor do que 2,1 e a nossa população está envelhecendo, isso vai resultar em 2043 adiante, numa diminuição da nossa população. E aí, gostou da aula? Deixe nos comentários esse vídeo, mande um e-mail para mim, para eu saber se vocês gostaram. Para finalizar, a atividade que eu quero que você faça é participar da Geoprosa. A seguir, as informações sobre a Geoprosa, que será no dia 7 de outubro, às 13 horas e 30 minutos. O link será enviado nos grupos de 7º ano da Escola Osmar Cunha no WhatsApp. Espero você lá. Caneta azul, azul caneta.